Muito boa tarde família moçambicana, boa tarde meu distrito de Makati, província de Manica. Mais uma vez estamos aqui no canal Homem Perdido. Como sempre vocês sabem que tragamos novidade do bairro, tanto como na zona. Para o dia de hoje aqui na nossa televisão vamos receber o Pastor Francisco, que vai estar aqui no nosso estúdio, que ele vai falar a vida e obra, como que as pessoas vivem e como as pessoas morrem. Então, curte pouco essa música, voltamos já. Inopaya patino mukati chiswera ishewa tokumbira nyasha dzenyu titifungamire. Jehova Mwari nyika yatinorarama ine minzwa inopaya, ipo patino mukati chiswera Mwari wangu idzo nyasha dzenyu tikutifumgamira. Shana Mwari wa Ele que vai nos falar a vida e a obra, e seja bem-vindo à televisão Homem Perdido. Obrigado, bom dia. Sim, aqui viemos para falar acerca de ouvirmos como que uma pessoa vive no mundo e também como uma pessoa sai do mundo para voltar ao nosso Pai, que sempre falamos e sabemos de que a pessoa sai devido à morte, né? Ok. Sim. Muito certo. Sou pastor, gostaria de saber o nome de que bairro que o seu pastor vive, depois para nós entrarmos no assunto. Eu chamo-me Macauci Francisco Andicene, vivo no bairro 7 de Abril, perto da Unizambezi. Muito certo. Sou pastor, vamos lá avançar, porque algumas pessoas dizem que quando uma pessoa morre, então vive. Ou porque quando alguém morre, tem certas pessoas que vão fazer limpeza. Será que essas pessoas mortas podem vir ajudar alguém que está vivo? Isso não, porque quando uma pessoa morre, o que fica na terra é a carne, ou é o pó. A carne que sempre que volta na terra onde que fomos buscados pelo Deus. Somente o que vai nos céus é o nosso fôlego. Essa coisa que está a falar é que volta para onde que saiu. Porque lendo a nossa carta em Gênesis diz que Deus criou o homem e o pó. E criou o homem devido ao pó. E logo inspirou seu espírito e tornou-se uma pessoa viva. E por essa razão, quando alguém morre, a mesma pessoa, a mesma coisa que saiu do pó volta no seu lugar, a coisa que saiu do espírito ou do fôlego de Deus volta ao próprio dono, que significa que quando alguém morre, aqui na terra já não é contado mais, espera a segunda vinda do nosso Senhor para a sua ressurreição. Então, para dizer que essas pessoas que vão fazendo, essas pessoas que vão fazendo limpeza nos domingos nas casas mortuárias, lá no cemitério, então o que vai dizer esse tipo de pessoas?
Porque praticamente eles estão a ir adorar num lugar que não faz nada exato, porque diz que se a pessoa morre, deixa daquilo que ele estava a fazer, segundo o que diz Eclesiastes, né? Sim, sim. Diz que quando alguém morre, praticamente não sabe de nada. Não sabe de nada. E as pessoas que estão vivas vão fazer limpeza. Isto quer dizer que é a cultura ou como que é? Aquilo é falta de conhecimento, porque quando a gente vamos fazer limpeza, é quase, digamos, lembrar dos nossos antepassados. A Bíblia diz, quando alguém morre, vamos esquecer, porque não sabemos qual será a vida vindola lá em frente. Porque se alguém morre, quando você vai fazer a limpeza, significa ainda sempre tens na consciência daquela pessoa. Se alguém morre, ele está a descansar. O que morre é somente eu sair daqui no mundo. Ele lá está descansando à espera da trombeta do último dia da vida, para poder ressuscitar. Porque todos aqueles que estão lá nos cemitérios vão ressuscitar. Ninguém que vai ficar a dormir ou a descansar. Todos vão ressuscitar. A sua resolução é que vai escolher do caminho que você vai levar, se é o caminho certo ou o caminho errado, que significa que as suas obras cá no mundo é que vai te desviar dos seus lugares. Se você fazia boa coisa aqui no mundo, quando ressuscitas, vais nas boas coisas. Quando fazia más coisas, sempre quando ressuscita, vais no seu devido lugar. É por essa razão, quando vais fazer uma limpeza na campa, é quase faz de conta não estás a fazer nada, é a mesma coisa ficar em casa. Ok, aí ainda estamos a ficar com essas ideias porque estamos a falar não só em Moçambique, em outros países vizinhos que estamos a assistir agora, tem esses usos de costume para dizer que o melhor conselho é de não ir mesmo fazer limpeza lá na campa. Na campa não se faz a limpeza, porque quando alguém morre, ele morreu carnalmente, espiritualmente ainda existe lá no Pai. Agora, quando você vai fazendo a limpeza, aquilo quase não existe, não está escrito na Bíblia para ir fazer a limpeza. Somente quando as pessoas podem dizer que por que Jesus, quando morreu, Maria Madalena e outras aquelas mulheres foram fazer visita no túmulo de Deus. Aquilo foi fazendo a visita porque eles tinham ouvido a palavra que ele dizia que quando eu morrer, no terceiro dia eu irei ressuscitar. Aquilo era ir ver e confirmar. Suponhamos que, no sentido que as pessoas hoje em dia, quando alguém morre, vão fazer também visitar a campa, é para poder também ver um dos sinais se a pessoa saiu do caixão ou ainda continua lá dentro do caixão. Ou mais ou menos isso. Isso que tentam fazer, mas consoante o que fala a Bíblia, diz que quando nós que ficamos, quando a gente morre, estamos já a descansar, esperando só o único dia da resolução, porque não é todo dia o homem ressuscita. Isso significa esperamos um dia que Deus ordenou, que será o dia da trombeta, que vai tocando e cada um que vai ressuscitar no seu devido lugar. Por agora, a pessoa que está lá nos cemitérios está a descansar, não estão ou não ressuscitaram, somente ainda estão lá a descansar, esperando do dia, porque uma pessoa pode vir perguntar como vais descansar, porque lá quando morre apodrece, está vendo? Isso é simples. Deus diz que ele criou o homem devido ao pó. É do mesmo pó. Quando chegar o dia, ele só chama o nome da pessoa. Fulano, você sozinho volta no seu lugar do modo que você foste posto. Ressuscitas e ele te dá nova vida, que é o fôlego, né? E já dali, depois da nova vida, é que já vai te dirigir nos seus caminhos. Agora está bom. Desculpa, sou pastor Macau, se ainda estamos em conversa. Eu queria saber, quando que formiga, quando morre também formiga, o espírito dele vai para onde? Formiga Sim. Não tem espírito. Formiga é um animal que Deus criou para poder sustentar de outras vidas, porque aquilo serviu somente para o nosso carril, né? Tem outros que comem aquilo aí, porque Deus disse, criou todos os animais para poder servir do nossos mantimentos. Não importa da qualidade ou do tipo, do que
do animal. Yeah. Isso quer dizer, somente o que tem alma vivente é o homem, que Deus inspirou. Aquilo foi criado. Deus criou o homem. Aquilo foi feito, digo, né? Ok. Foi feito, sim. Para dizer que o seu pastor aqui está me dizer. Atenção pessoal. A conversa aqui está a ficar muito forte, sim, sim. Para dizer que ficamos na mente que formiga não tem alma, não tem espírito. Não tem. É o segundo que o pastor aqui está a revelar aqui. Sim, sim. Olha, eu vou dar crítica aqui, pessoal. Tem que falar a verdade. Porque se ponhamos que tudo ser vivo sobrevive porque tem alma, não é isso? Se ponhamos que pedra não tem nenhum sítio onde que ele não tem alma. Sim. Então, se diz que uma coisa que está vivo tem um espírito para poder andar. Agora, formiga também não tem nada a ver. Não é vivente. Não é vivente. Por isso que não vive internamente. Ok? Se tivesse, viveria internamente. Agora, sabe, suponhamos que se alguém matar formiga, o que podemos dizer no mundo espiritual? No mundo espiritual, quase, digamos, no mundo espiritual, saiu quase, matamos um animal, é normal. Okay. Que Deus disse, né? Pode comer tudo. Isso não é problema. Dividimos para outras religiões, né? Que não comem aquilo, mas aquilo mexe. Para outros, comem tudo. Tá vendo? Mas são pessoas. Por isso, quando, por exemplo, se fosse que matávamos essa formiga que está a andar, matou, já tem vida, ou tem espírito de viver, não é isso? Significa nem todos os animais que comemos não íamos comer. Okay. Todas as galinhas, porque vivem também, andam aí vivem. Ok, muito certo. Agora, só pastor, ainda vamos falar porque estamos mesmo aqui um dia que a gente estamos a sentir-se que as coisas hoje em dia estão a ser muito diferentes. Vamos lá falar um pouco diferente de que maneira. Quando uma pessoa matar uma pessoa, será que a pessoa pode vir ter culpa na mão de Deus? É claro, porque, digamos, não tem pessoa, por mim, pelo que fala a Bíblia, um homem não tem capacidade de matar outro homem. Só o que faz é como Judas fez. Quando Jesus ele esteve cá no mundo, ele tinha o destino da morte. Só por culpa alheias. Por isso que o Judas foi vender o Jesus, como dizem outros. Né? Mas aquilo era um programa de Deus. É como sempre faz uma pessoa. Quando alguém vai fazendo programa que já tinha feito com Deus. Que aquela pessoa vai morrer desse jeito. É por isso, quando morres, ficas culpado cá no mundo. Mas com Deus, também, com Deus fica culpado se você de machucar, né? Tirar a vida dele, enquanto Deus ainda precisava. Sabemos muito bem que também não há nada que saia aqui sem Deus precisar. Pode lhe catanar, enquanto que ainda Deus precisa, ele sobreviver até hoje. Agora está bom. Qual é a diferença que existe? Porque as pessoas estão mesmo perturbadas. Quando se diz crime e quando se diz pecado. O crime é machucar alguém. Aquilo é crime. Pecado é quase... É isso que é. Pecado é machucar alguém. Crime é quase a mesma coisa, né? Não, pecado, não. Atenção, pessoal. Olha lá, pastor, desculpa aí. Sim. Eu gostaria mesmo de perceber. Pessoal, também podes mandar vossas mensagens para o número 84201539. Também podes ligar para a gente contactarmos aí nas redes sociais. Depois ainda no final da conversa o pastor vai dar o contacto para aqueles que estão a querer direcionar na igreja dele. Muito certo, mas ainda vamos chegar a esse ponto. Eu queria dizer assim, crime. Estamos a falar na parte do mundo. Do mundo, exato. Quando estamos a falar de pecado, é na igreja. Por que existe essa diferença? Essa parte que eu gostaria de saber. Exato, obrigado. Aí crime, se for que falávamos assim do mundo, né? É aquilo de machucar alguém, fazer outra coisa. Muito certo. Pecado é a mesma coisa. Se você fazer o mal, uma coisa mal é tudo pecado. Não importa o seu tamanho ou qualidade. Isso é pecado. Se você catanou alguém, isso no mundo é crime. Lá na igreja é pecado. Ok. Se você for roubar uma coisa de alguém, Ok. no mundo é crime, mas na igreja é pecado, porque diz a Bíblia, não podem furtar, né? Ok, então me deixa um pouco puxar um pouco a memória. Para dizer que, se ponhamos que quando alguém
se calhar rouba dízimo da igreja, não é crime. Isso já está a dizer ro? Não. Não, percebe? Yeah. Exato, eu estou a dar um exemplo apenas. Se alguém roubar dinheiro lá na igreja, na sua maneira. Para nós, no mundo, Sim. é pecado. Mas para lá na igreja, para Deus, Nesse sentido, é como pecado. para o pastor. Por exemplo, se caso calhar isso na sua igreja, como que poderia chamar isto? É um pecado que ele fez. É um pecado. É um pecado. Não há razão para ele devolver o valor. O pecado que ele fez, se não devolver, quem já o dono de julgamento dos pecados é Deus. Ok. Porque ele levou dinheiro que não é de alguém, é de Deus. Quando uma coisa é deixada lá na igreja, não pertence já naquelas pessoas, pertence a quem? A Deus. Nem mesmo usando aquele valor, primeiro tem que precisar dizer ao Deus que nós queremos levar aquele valor, fazer coisas X. Não é só entender, levou, foi fazer aquilo que estará já fazer o pecado. Ok, agora queria que eu saber mais ou menos quais são os versículos que nos ajudam, pode que ajudar as pessoas a perceber se quando alguém morre tem mais outra vida eterna. Alguns versículos talvez. Já podemos ver a partir de Hebreus 9, 27, a partir de Eclesiastes 3, 7, vais lendo essas cartas. Tiago 1, 15, esse que vamos ver é assunto de... Eu gostaria mais ou menos para poder ouvir no livro do Tiago, o que ele vai nos dizer mais ou menos no livro do Tiago. No livro de Tiago 1,15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido da luz, o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Ok? Para dizer Paulo, depois voltamos já. Estamos aqui na província de Manica, distrito de Macate. Esse vídeo de Macate está no número 523. E aqui estamos, não podemos preocupar, meus amigos, com peças que vocês queiram fazer, que você tem uma moto estragada de geradores. E vocês só para vir a estrada no 523. E temos aqui umas peças de motas, e os telefones, e pode ver as colheres que o telefone que vocês querem. E também temos muitas de bicicleta, tanques de motas e muitas mais. E podemos ir, e pode meu frontal pode ir dentro, e para as pessoas conseguirem ver. Aqui no Vê Macate, no Uma Perdendo Big Chess. Quando vai do Vê Macate, e só vai chegar no Big Chess e vai encontrar todas as coisas. E quando é isso, pode encontrar com o contato 8420 e 15 239. E aí, temos mais uma potência, temos muitas coisas aqui, pode entrar, temos as bicicletas e muitas mais. Você pode vir para apreciar-nos e pode nos pagar. E nesses momentos, obrigado, meus amigos. Olha lá, meus amigos, ainda estamos em conversa com o pastor. Aqui o assunto está muito forte. Conversa é que eu estava a falar lá com a produção. A produção me fez uma pergunta, disse que ainda continua a questionar ele. Mas sim, qual é a pergunta da produção, hein? A pergunta que está aqui, eu queria dizer que ouviram bem os versículos que ele que acabou de falar. Há mais versículos que eu ouvi, não ouvi bem os versículos. E ele tem que falar esse versículo para a gente ficando a ouvir, a gente que tem caderno, canetas, chegando a ler esses versículos. Ok, parece que isso é a produção. A produção, muito obrigado, muito obrigado. A minha produção estava a dizer que não estava a perceber bem os versículos que acabou de mencionar, para que as pessoas que estão lá em casa para poder anotar isso no caderno. Estava a dizer os versículos. No Tiago você leu, Sim, sim. então estava a falar mais alguns versículos. Nos Hebreus 9, 27, que diz o seguinte, 9, 27. Como os homens estão ordenados morreram uma vez, vindo depois disso o juízo. Ok. E indo para Gênesis, por exemplo, 2, 17 diz: mas o alvo da ciência do bem e do mal deram para não comeres, porque no dia em que deram comer certamente morrerão. Ok. Para dizer que eu gostaria um pouco perceber nessa parte aí, estava a falar de árvore. Que tipo de árvore mais ou menos, pastor? Aqui o árvore que está a se falar é o seguinte: no dia que Deus
nos criou Adão e a Eva. Eles foram ditos para poder gerir no Jardim do Éden. No Jardim do Éden tinha uma planta, uma árvore, que Deus ordenou para não tocarmos, porque Ele disse, se tocarmos naquela árvore, morreremos. Mas a minha pergunta é, qual é esse tipo de árvore que as pessoas poderiam tocar e morrer? Será que essa árvore no mundo existe? Ou era uma só simples conversa? Aquilo agora no mundo existe como sendo uma palavra, que é o pecado. Se você fazer um pecado, morres. Tá vendo? Que diz depois que o salário de pecado é o quê? É a morte. Ok. Sendo o salário de pecado é a morte, significa que se fazermos o mal aqui no mundo por agora, morreremos. No tempo do nosso Adão, eles foram ditos na árvore, que eles foram tocando e gerou a morte. Para dizer que isso também acontece em certas casas, quando alguém diz que na minha casa não quero pessoas chegar às 20 horas. Exato. Sim. Então, para dizer que é uma lei que foi posta para que as pessoas cumprissem cumprir com aquela ordem. Agora, outros dizem que não, é porque aquela cobra enganou Eva, não sei quando. Essa história confirma que o pecado começa de mulher, confirma com essa história? Ou porque... O pecado, confirmo sim, que começa na mulher, porque a cobra primeiro analisou. Por isso aqui no mundo também que vivemos, que é mais fácil enganar-se é a mulher. Por que digo? A cobra viu que no homem era uma pessoa tão prudente, não poderia aceitar os enganos. E viu, e já que a Eva gostava muito de brincar com animais, tá vendo? Gostando de brincar com animais, a cobra viu que, afinal de contas, aquela mulher gosta de brincar conosco, ouvindo o que a gente faz. Se falar coisas X, vai fazer. E Satanás foi entrando naqueles animais, que é a cobra, que foi diretamente para a Eva, do modo já que eram animais que ele lidava com ele. Tá? Agora, sendo assim, a cobra foi até a Eva e falou umas palavras. A Eva, leva naquelas frutas e comes. E a Eva tentou ser justa, dizendo, eu não posso comer porque o nosso Deus disse que não podem tocar nessa árvore. Se tocar, há Deus morrer. A cobra viu que essa senhora está a tentar querer ser esperta. Enganou por outra palavra. Disse que não é para morrer essa planta. Disse que se pegar e comer nesses frutos, vocês vão ser idênticos a Deus. Vão ver tudo aqui no mundo, como que coisa boa e coisas maus. E por isso a Eva, por ouvir que vão ser semelhantes a Deus, aquela mulher caiu na linha e levou a fruta, comeu e viu, abriu visão. E vendo que abriu a visão, é que já foi enganar o marido, levando naquela fruta e entregou ao marido. O marido tentou negar, tentando negar, chegou certo tempo que aceitou. E eles ficaram todos já a ver o que se passava no mundo. E ouvindo o grito de Deus a ver, eles se esconderam, porque já estavam a saber do que eles eram e do que estavam. E foram se escondendo assim, dizendo que eles não tinham vestido. E acabou gerando. E Deus, quando chegou, ele não teve argumentos para poder pelo menos perdoar naquilo que tinham feito, porque tinham ordenado que se vocês pegarem na planta, vão morrer. E dali Deus ordenou. Você, Adão, a partir de hoje, que você aceitaste ser enganado pela mulher, a partir de hoje, você vai comer do seu suor até que voltes no pó. É porque do pó onde que eu te levei. Se fosse que Deus nos fez de lá nos céus, nós aqui nem haveria campas ou nem túmulos de pessoas. Todos iam voltar nos céus. É por essa razão. Deus nos deu dali começou surgindo a morte. Muito certo, muito obrigado mesmo. Estamos a ouvir conversas, até que estava a me chegar a um ponto muito sério, de onde que está a começar o pecado. Aqui estamos a falar de onde que está a começar o pecado.
na verdade, muitas coisas acontecem através de mulheres. Bom, estamos no ponto final do programa. Talvez localização da vossa igreja e últimas considerações. Obrigado. A nossa igreja localiza-se quase todo cá na cidade de Chimoio, está localizado. Indo muito mais, a nossa assembleia que a gente frequenta está perto de Unizambes, lá embaixo, que é chamada Igreja Missão Fé Apostólica em Moçambique. Isso basta se quiseres lidar conosco ou entrarmos junto, é só nos apanhar nos contactos, podermos interagirmos e podermos andarmos junto neste barco. E assim sendo, pode nos apanhar por seguinte número: 85 53 100 78. Repito, 85 53 178. Ok, foi assim que a gente estávamos a conversa aqui na televisão Homem Perdido com o pastor Macaús, estava aqui. Meu nome é Homem Perdido Pixixe, residente do bairro da Brilha, agora estou aqui no distrito de Makati. Obrigado e continuo a assistir meus programas até aquelas horas que forem. Obrigado, chegamos àquele ponto, obrigado.